Olá a todos e todas, companheiros e amigos da nossa Casa do Caminho. Que a doce paz do Mestre Jesus esteja conosco e que envolvamos também em luz e amor todos os nossos familiares, pedindo ao Mestre sua bênção e proteção para todos nós. Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome. Que possamos, Senhor, compreender e procurar pôr em prática as orientações de Teu Evangelho. Que Tua paz nos ampare e nos fortaleça e que nos dê a sustentação necessária nessa nossa caminhada de amor e de luz. Graças a Deus. O tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículos de 4 a 6 e versículo 10. Nesta fala de Jesus, percebemos que Ele nos dá o alento necessário para que estejamos sempre confiantes e que tenhamos fé na espiritualidade maior e como Ele mesmo disse em um dos seus ensinamentos, nenhuma ovelha será perdida no nosso caminho e que aqueles que fortalecem a sua fé através das boas ações nunca estarão só, mesmo quando acharem que estão. O item de hoje é um item que internamente nós sempre nos questionamos, sempre estamos perguntando para nós, principalmente quando estamos passando por algumas dificuldades, por alguns momentos delicados de nossa vida. Muitos de nós pensamos, por que sofremos? Mas antes de responder a esse questionamento, vamos lembrar que esse capítulo do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, é um dos mais longos que tem. É aquele que foi mais esmiuçado algumas questões com o objetivo de fazer com que cada um de nós reflita diária e constantemente e que nos dá também as condições necessárias para entendermos a importância da espiritualidade e da confiança que devemos ter em agir pelo bem e para o bem. Nosso tema de hoje é as causas anteriores das aflições, que está nos itens de 6 a 10 do nosso Evangelho. Kardec inicia este tema escrevendo: sabendo-se que todo efeito tem antes de si a sua causa geradora, e se a causa de tais mistérios não se encontra na vida atual, ela estará numa existência anterior a esta vida. O homem sempre será alcançado pela justiça divina. Não escapará, porém, das consequências de suas faltas. A expiação, ela serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação de erros do passado. A prova é quando o espírito pede espontaneamente, sofrendo com resignação e coragem. A expiação, poderemos considerar, portanto, que estão em expiação aqueles espíritos que, diante das aflições, reagem com queixas e revoltas contra Deus. No livro Nascer e Renascer, no capítulo 19, Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, escreve: os aflitos, bem-aventurados, não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes, e sim aqueles que recebem as tribulações
e dores transitórias por benditas e honrosas oportunidades de servir com Cristo de Deus, agindo com bondade operosa e paciência incansável na vitória do bem. Kardec, sempre coerente em todos os seus preceitos da doutrina, referindo-se aos espíritos que ainda não foram tocados de arrependimento, não os chama de impenitentes, chama-os de endurecidos. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem. Às vezes, procuramos as causas das nossas aflições e não as encontramos. Na nossa evolução espiritual, antes de tudo, devemos sempre lembrar que somos descendentes de nós mesmos, antepassados de nosso presente, herdeiros direto do que fomos. Nós vivemos na matéria do corpo físico para alcançar a autoperfeição. Nós somos alunos no conhecimento de nós mesmos. Nada nos acontece sem a permissão da lei de Deus, porque foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Sabemos que Deus nunca nos abandona. As situações que vivenciamos nos dias de hoje são, em sua maioria das vezes, solicitadas por nós para o cumprimento da nossa missão. Como iremos fazer? Como vamos desenvolver? Depende de cada um de nós. Lembramos aqui da passagem do Evangelho que versa sobre a porta larga e a porta estreita. Sabemos que a porta está ali, mas qual o caminho seguir? Depende de cada um de nós. E será responsabilidade nossa as ações decorrentes dessa escolha. Um espírito pode pedir a riqueza e esta pode lhe ser dada. Vai depender do seu caráter, pois poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso. Mais uma vez, nosso livre-arbítrio nos dando o caminho para a nossa evolução, para o nosso bem-pensar. Isto não quer dizer que sempre que se escolhe, nós vamos sucumbir nessa escolha. Não, quer dizer que nós temos que pensar, avaliar o caminho que nós desejamos seguir. Nós sabemos que Deus cria os espíritos simples, sem experiência e ignorante, isto é, sem conhecimento, mas com a semente das potencialidades, principalmente para agir pelo bem e para o bem. Deus a ninguém pune sem justa causa. Em nossas indagações, por vezes, observamos a prosperidade daquele que, na nossa opinião, não mereceria ser próspero. Porém, contudo, sabemos que a prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, pois nunca se escapa às consequências de nossas faltas. Mais uma vez, Deus a ninguém pune. Nós escolhemos o nosso caminho. Tanto que Ele nos dá a oportunidade de refazer para que possamos seguir o caminho do bem, o caminho do amor. É importante sempre orarmos e vigiarmos a nós mesmos, as nossas ações, os nossos atos, praticar o perdão e o amor que Jesus nos ensinou. Lembramos que o sofrimento dos homens é em decorrência das faltas cometidas, seja nesta ou em outras vidas, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que faz os outros sofrerem. Vejam a oportunidade que nós estamos tendo hoje de agir
mais uma vez, para o bem e pelo bem. De outro lado, em decorrência da destinação da Terra como mundo expiatório, onde o homem encarna em virtude de suas imperfeições, como diz no Evangelho, se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno ser tratado duramente ou com desumanidade, para que possa aprender a lição e a partir do momento em que se tem o arrependimento, vem a própria transformação. Não devemos crer que todo sofrimento aqui na Terra necessariamente é um indicativo de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provações escolhidas pelo próprio Espírito, por nós mesmos, para atingir a nossa evolução. Joana de Ângeles, em sua belíssima obra Iluminação Interior, ao nos dizer que não sofrer é uma pretensão utópica no atual estágio da evolução da humanidade. No entanto, muitos sofrimentos podem ser modificados se as pessoas compreenderem porque eles existem e alterarem sua conduta diante deles, dispondo-se à renovação, pois a felicidade não é ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade. E nesse sentido, nós temos Emmanuel no livro Rumo Certo, que complementa que somos espíritos endividados perante as leis divinas. Em nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução na Terra, não padece dúvida. Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo. Reconhecemos nossas falhas em nos referindo aos valores da alma, de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Ao invés disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécies são as nossas ações, a benefício dos semelhantes principalmente, e procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios ou escapatórias. Evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação, diligenciando buscar, isto sim, agir, servir e melhorar-nos sempre, em tudo o que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos. Doemos aos outros o melhor de nós, reconhecendo que se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore recebe e receberá invariavelmente atenção e auxílio do pomicultor, conforme os frutos que vem a produzir. E voltando à pergunta, por que sofremos? Vamos lembrar que todos nós possuímos nosso livre-arbítrio, isto é, somos responsáveis pelo caminho que optamos. Por isso Jesus nos recomendou: orai e vigiai. E em conformidade com o que está escrito no nosso Evangelho, rendamos graças a Deus, que em sua bondade fornece ao homem a oportunidade de reparação e não condena irrevogavelmente em sua primeira falta. Que as oportunidades que nos são dadas possamos usufruir da melhor forma possível. E oremos sempre, agradecendo ao Mestre pelas oportunidades que temos de fazer o bem. E que possamos levar o bem sempre em nossas mentes e em nossos corações. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça e nos auxilie sempre nessa nossa caminhada, para que o bem possa vencer e prevalecer em nossas vidas atuais e futuras. Muita paz a todos.